Mensagem do céu. Queridos meus, vamos lá, estamos aqui com o curso de hoje, a pedidos de vocês, insistentes, nós estamos tentando gravar para vocês hoje, vamos ver como é que nós vamos ficar. Estamos aí no capítulo 31 e eu espero que você possa ouvir e compreender e receber no seu coração. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Nós necessitamos de uma revelação clara da Tua Palavra. Nós estamos atravessando dias difíceis nas nossas vidas, dias difíceis sobre o Teu povo, Pai. Dias de complexidade na terra, dias que nós estamos ouvindo os toques do shofar, Senhor, até Yom Kippur. Ajuda-nos, Pai, a termos o discernimento da Tua Palavra, essas palavras maravilhosas que Jó pediu que chegassem aos nossos ouvidos, que fossem escritas num livro, e o Senhor cumpriu a oração do teu servo e nos edificou por meio da vida e do sofrimento deste homem, mas também da restauração que o Senhor operou na sua vida. Opera em nós, Pai, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia, é o que eu te suplico, bondoso de Israel, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos. Aqui com vocês, estamos no capítulo 31, onde Jó vai declarar sua integridade, e nós vamos ver um pouquinho o contraste daquilo que ele compartilhou juntamente com as oposições sobre a integridade de Jó. E Jó então vem e faz agora uma defesa final, ele vem apresentar uma defesa final perante as pessoas que estão ali. Vamos lá, queridos. Então, Jó 31, versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos, como pois eu fixaria eu em uma donzela. Nesse momento, Jó acaba testificando, trazendo um problema que ele tinha pessoal. Ele tinha provavelmente algumas questões dentro desse casamento e ele teve de tomar uma decisão em relação a isso, não é? Eu acredito que o fato de Jó estar com uma mulher que desejasse que ele morresse, não é? Uma coisa nós estamos agora no devocional falando. Shaul HaShaliach, ele chega a falar ali, olha, não quero que vocês ignorem o tipo de tribulação que nós passamos ali na Ásia ao ponto de desesperarmos da própria vida. Ou seja, uma coisa é você desesperar da sua vida, outra coisa é você querer que o outro morra, não é? Evidentemente a mulher de Jó, ainda que ela tenha passado por todas as situações, quase todas as situações, ela perdeu os filhos, eu sei o que é perder um filho, não é? Ela passou por situações dramáticas ali, da perda de todo o patrimônio ao lado do marido, não é? Mas de repente ela não atravessou um momento de enfermidade, como foi o caso de Jó. Jó atravessou um momento, uma questão de enfermidade, não é? Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento que ela, além de não passar por um momento de enfermidade, ela queria que o marido morresse. Ela não queria continuar o tempo que nós vamos lendo aqui, dentro dessa tratativa, ele fala, olha, o meu hálito é insuportável para minha esposa, não é? Uma série de coisas ele vem tratando aqui acerca dos alimentos que eram abomináveis para ele. Então é importante que você tenha esse entendimento, não é? Então no capítulo 31, ele vai dizer, eu fiz aliança com os meus olhos, pois como eu fixaria numa donzela, ou seja, ele coloca claramente, mesmo tendo um casamento negativo, mesmo tendo uma posição de um casamento negativo, mesmo tendo uma posição proeminente, mesmo sendo o primeiro da Forbes, eu não vou trair minha esposa. E essa colocação, todo homem temente ao nome do Eterno deveria ter, não é? Se posicionar dessa maneira. Os problemas que você tem em casa, você tem de resolver dentro de casa. A mulher de Jó o abandona, ela o deixa, mas o posicionamento claro que ele tem de tomar é o posicionamento que ele tomou. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança o Todo-Poderoso desde as suas alturas? Acaso não é a perdição para iníquo, o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê o Eterno os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então, queridos, todas as vezes que aparece, seja para o homem, seja para a mulher, as oportunidades desse mundo, de alguém que vem ser, como eu vou dizer, vem trazer para você um carinho, um elogio. As mulheres eu acho que são mais suscetíveis a isso. O homem é mais visual,
a mulher é mais emocional. Então, a mulher normalmente é cativada por alguém que lhe dê atenção, que fale coisas positivas para ela, não é? O homem já é visual, a pessoa que vem com aspecto visual ali, que vem se apresentar para o homem de uma maneira que o chame a atenção, os olhos vão primeiro e o raciocínio vai depois. Job já fez um pacto com os olhos, de modo que os olhos dele não iriam à frente, não é? Ele decidiu na vida dele agir desse modo para que as coisas pudessem ser corretas, para que as coisas pudessem ele ser íntegro diante do Eterno. Nós fizemos o curso de Mishlei e a palavra do Eterno coloca claramente sobre a traição como a idolatria. Traição, o princípio da traição no nosso relacionamento com o nosso Pai amoroso que está no céu é muito similar à tratativa de um casamento. É tratado dessa maneira que o Eterno tem trazido para as nossas vidas, e eu espero que você tenha esse entendimento. A fidelidade para com o Eterno é tratada da mesma maneira que os vínculos matrimoniais, só que de um modo mais intenso, porque o nosso esposo está conosco todo o tempo. Isso é para homens e para mulheres. E Iov fez um pacto com os olhos, o homem é muito mais visual, lembrando você. Então, Iov fez um pacto com os olhos dele, que ele não colocaria numa mulher, e ele coloca claramente: acaso não é para perdição, para o iníquo. Se você não é fiel a uma pessoa que você vê, como é que você vai ser fiel a quem você não vê? Se você não pode amar alguém que você vê, como é que você pretende amar alguém que você não vê? Versículo 5: se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano. Então, esse outro versículo 6 é um acréscimo, é um enxerto, não é? Pese-me o Eterno em balanças fiéis e conhecer a minha integridade. Não se encontra nos originais, é obra da tradução de Almeida, não é? Então, se andei com falsidade e se o pé se me apressou para o engano, então seria já o versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho e se meu coração segue os meus olhos e as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro coma e sejam arrancados os renovos do meu campo. Ponto aqui, queridos, é importante ter entendimento de nós não irmos também atrás do que os nossos olhos veem. Há caminho que o homem parece perfeito, direito, correto, e ao cabo, no final dele, vai dar em caminhos de morte. Então, você pode esperar que você esteja fazendo algum bom planejamento. Nós tratamos isso essa semana. Nós estamos numa semana estudando sobre empoderamento do espírito. Você pode pegar isso lá no nosso SoundCloud. Entra lá no SoundCloud do nosso canal. Você vai ver uma playlist lá, eu acredito, sobre o empoderamento do espírito. E eu creio que nós vamos ficar nisso por um grande período, porque nós podemos dar muito alimento para a nossa carne e deixar o nosso espírito realmente vagando a mirra, não é? Chegando no estado de inanição. Então eu gostaria muito de trazer a vocês essa questão, mas Iov vai tratar aqui acerca dos passos dele, não ir atrás dos seus próprios conselhos. Ele procura o Eterno para um poder de decisão, e às vezes você vai estar diante de uma situação e tem que ser agora, eu tenho que decidir agora, eu tenho de fazer agora, e é possível que você tome uma decisão passando os pés pelas mãos. Vamos lá, vamos falar acerca de uma pessoa que eu amo muito. Essa pessoa estava lá no WhatsApp, não é? E apareceu no WhatsApp uma pessoa que ela conhecia pedindo socorro desesperadamente, não é? Pedindo lá: você pode me transferir um valor? E ela foi pega de surpresa, uma pessoa solícita, uma pessoa que quer sempre ajudar os outros. O que ela fez? Ela transferiu primeiro e foi pensar depois, não é? Era um golpe, o celular estava clonado. Eu passei por isso recentemente com o celular de um parente meu, me pedindo, inclusive eu realmente fiquei bastante apreensiva, e eu fui ver, observar. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com meu parente e perguntar: olha, e aí, você está entrando em contato comigo pelo outro celular? Ele falou: não, meu outro celular foi clonado. E ele não me informou. Então, queridos, eu estou dando um exemplo que evidentemente a pessoa acaba caindo num problema, numa situação de um golpe, mas a Satã está cheia de golpes para nossas vidas.
Não é porque uma coisa parece direito aos teus olhos, olha, o que mal tem, eu vou ajudar uma pessoa, não é? Porque a pessoa disse, evidentemente, olha, você faz a transferência, depois eu te devolvo, não é? É claro, a pessoa pensa que está falando com aquela pessoa, o nome é da pessoa, tudo é da pessoa, o telefone, o número do telefone é da pessoa. Então, cuidado, queridos, cuidado, porque há caminho que o homem parece direito. O que eu estou fazendo? Eu estou socorrendo uma pessoa. Você ore, né? Coloque diante do Eterno. Eu fiz isso na hora que eu recebi. Eu estranhei algumas coisas porque a pessoa me chama por um apelido carinhoso e ela estava me chamando pelo nome. Eu já estranhei. Falei, poxa, mas essa pessoa sempre me trata por meio de um apelido carinhoso. De repente agora está me chamando pelo nome. Então eu já tomei algumas prevenções e falei, Senhor, o que está acontecendo? Aruha Kodesh colocou, telefona lá para a pessoa e ver se confira isso aí, você vai chegar à conclusão do que está acontecendo. E era um golpe, não é? Mas a minha irmã caiu no golpe, não é? E fez uma transferência de um valor que ela não tinha. Ela estava socorrendo alguém. Então, queridos, eu estou dando esse exemplo, mas isso acontece todo o tempo, não é? Meu marido costuma dizer algumas coisas que são importantes. E você pode imaginar, um dia eu estava passando muito mal, e o meu marido queria me levar no hospital e ele orou. O senhor falou, não leva porque tem uma cilada para ela lá, vão aplicar medicamento nela que ela não deve receber, isso vai trazer problemas sérios. Ao passo que ele não estava nem tão mal e o senhor falou, corre porque vocês não têm tempo. E meu marido estava com o intestino infeccionado, ele tem diverticulite. E assim, nós chegamos no hospital, ele foi dirigindo, estava com dor, mas ele foi dirigindo, normal. Nós chegamos lá, passou pelo exame, eu não me recordo o que foi, se foi, eu sei que foi um exame, não sei se foi tomografia ou se foi ressonância magnética, mas foi um exame bastante profundo que ele fez, e dali do exame ele já foi para UTI, já foi, mandaram para UTI. Eu fiquei pasma, mas a obediência, queridos. Então, aquilo que Iov diz, se os meus passos se desviaram do caminho, se meu coração segue os meus olhos, não é? Que nós possamos ter entendimento que essas coisas, se você faz isso, você pode semear e outro comer, não é? Os renovos do seu campo pode ir embora. Eu quero que você veja que há consequências nessas decisões, não é? No caso da irmã, o que ela fez? Não tinha, o recurso não voltou. É importante que você tenha entendimento. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, este era um problema na vida de Iov, ele vai tratar isso, porque este era um problema visível no casamento dele. A gente vê que os filhos davam festas, ele não ia nessas celebrações. Nós não vemos uma vida... Ele fala das dores, de perda, de várias coisas, mas ele não relaciona as perdas dele com relação ao casamento. Ele não tinha um casamento feliz, não tinha um bom casamento. Nós não sabemos o desfecho da história, o que acabou Iov, o que aconteceu com a mulher dele que o abandonou, nós não sabemos, tá bom? É importante ter entendimento que isso era uma área da vida de Iov que ele nunca, na terra dos viventes, ele já tinha decidido, eu não vou ser feliz não nessa área. Então ele se guardava de qualquer pessoa que fosse fazer uma gentileza, havia uma vulnerabilidade na vida dele. Não é? Seu casamento tem alguma perna manca, você tem uma vulnerabilidade. Então, coloque a sua posição igualzinho aconteceu com Iov e lute pelo seu casamento. Não é? Vai estudar livros, nós temos o curso Bem Casados, vai fazer alguma coisa por você, pelo amor da misericórdia do Pai. Se eu andei espreita à porta do meu próximo, não é? Ainda tratando de mulher, então ele coloca o seguinte, olha, se eu vi na casa, porque assim, queridos, por que acontece o adultério? Porque a pessoa admira o modo que a mulher do outro trata o outro, não é? A pessoa admira o modo que a mulher trata, ele começa a fazer comparativos, a mulher do outro trata o outro de uma maneira diferente. Então, esse comparativo faz com que haja uma concupiscência dentro do homem de querer o que é do próximo. Então ele continua falando agora no caso se meu coração se deixou seduzir por causa de mulher e se andei espreita da porta do meu próximo, ou seja, para a mulher do próximo, então moa minha mulher para outro e outros se encurvem sobre ela, colocando claramente que a minha mulher então
que eu perca a minha dignidade, a minha honra. Para o Oriente isso era algo muito sério. A questão do adultério, é uma pena que a nossa sociedade perdeu a noção, mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, pois seria isso um crime hediondo. E aqui que as pessoas que me perguntam, da onde você tirou que adultério é crime hediondo? Eu estou falando que Iov, um homem segundo o coração do Eterno, que o Eterno disse, olha, esse aqui se dizia do mal, e ele fala o que é certo. Por isso que eu falo que adultério é um crime hediondo, delito de punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Então, queridos, se você pensa que não há consequência para o adultério, eu sugiro a você a ler Iov, Jó 31, versículo 12, colocar estampado lá no seu rosto, você vai ter consumido tudo que você tem, todas as suas posses. Todas as suas posses vão ser consumidas se você se permitir cair num contexto como esse. Se eu desprezei o direito do meu servo, da minha serva, quando eles contendiam comigo, então Iov está dizendo, olha, houveram coisas que aconteceram na minha vida aonde o meu servo e a minha serva não gostaram, não é? Eu gosto muito de um filme, eu indico para vocês, chamado Les Misérables, em português Os Miseráveis, mas eu gosto do antigo. Foi feito um musical, mas o antigo, eu esqueci o nome do ator lá agora nesse momento, mas o Liam Neeson, não é? Liam Neeson, não sei nem como pronuncia, Liam Neeson, meu marido falando aqui, não é? Ele tem uma expressão muito clara, aonde chegaram para ele e falaram, olha, tem uma das suas funcionárias que ela tem uma filha, que era uma coisa naquela época, então uma mãe solteira era a escória da sociedade, não poderia, uma prostituta. Uma mãe solteira e uma prostituta não tinha nenhuma diferença de uma da outra, não é? E aí o que acontece? Ele, impensadamente, sem meditar, ele manda que haja a demissão dela, porque estaria profanando a boa reputação da empresa, profanando a boa reputação das outras funcionárias. Então, descobriram que ela tinha uma filha, que era Cosette, estava sendo cuidada, estava sendo escravizada em outro lugar, não é? Essa mulher, ela tem tragédia após tragédia, a vida dela, não é? Nessa ordem, dessa ótica. E aí o que acontece? Essa mulher cai numa destruição total. Ela era uma excelente funcionária, era uma mulher de uma excelente reputação, e aí sim ela é lançada no caos. Então é importante ter entendimento que às vezes uma coisa pequena que chega para você, ela pode desencadear uma sucessão de erros, uma sucessão de tragédias, e que o Eterno não tem isso para a minha vida nem para a sua vida. Então, alguém que vem contender, aconteceu alguma coisa, olha, você mandou eu fazer aquilo, eu me machuquei, eu me feri. Nós não sabemos o que contendeu. Olha, você mandou eu pegar determinada coisa, mas aquilo era um peso que ninguém podia segurar. Ninguém iria conseguir segurar o peso que você mandou eu pegar. Então, os servos vinham falar com ele, segundo o texto, versículo 13. Então, o fato de você ser uma pessoa íntegra, correta, justa aos olhos do Eterno, não quer dizer que você não erre. Iov tinha esta plena cuidado com a diferença entre pecar e errar. Não é? Nós temos um problema sério de colocar tudo dentro da mesma sacola e dar uma chacoalhada. Se fosse ovos, virava omelete com casca. Então, pecar é algo deliberado, que você sabe que você está fazendo. Ele mandou, olha, vai lá e pega aquelas pedras, mas a pedra era demais, machucou a coluna de alguém. Então, o servo vinha para ele e ele coloca, se eu desprezei o direito do meu servo, da minha serva, quando eles contendiam comigo, ou seja, eles pleitearam uma questão. Olha, você mandou eu fazer aquilo, mas aquilo que você mandou eu fazer me causou um prejuízo, não é? E ele sempre procurou olhar aquela questão e rever os seus conceitos. Iov era um homem que revia a sua posição. Versículo 14. Então, que faria eu quando o Eterno se levantasse, se eu não cuidar daqueles que ele me deu para eu cuidar? O que é que eu vou fazer quando ele se levantar? E inquirindo ele a causa, o que eu responderia? Se eu cometi algo errado. Então, queridos, a questão de restituição, estando no teu poder de fazer, hoje de manhã nós oramos sobre isso, existem restituições que a pessoa morreu, como é que eu restituo? Não tem como restituir.
Não é? Você fez algo mal contra alguém que morreu. Você não tem como restituir isso. Mas aquilo que você puder restituir, que o Eterno te capacite a poder se retratar. A poder se retratar. Nós estamos num período onde nós temos que ter essa meditação, em nome de Yeshua, não é? Olha só, aquele que me formou no ventre materno, não fez também estes? Então Iov tinha plena consciência. Eu fui o primeiro homem do Oriente, o homem mais rico que se tinha ciência de existir, não é? Mas o que me formou no ventre materno, nu eu vim a esse mundo, ele já falou isso, e também eu vou voltar sem nada, eu não vou levar absolutamente nada do que eu conquistei neste mundo, exceto aquilo que o Eterno constituiu na minha alma. Esse é um grande patrimônio que eu e você temos, não é? E aí, continuando, ou não é o mesmo que nos formou na madre? Ou seja, se eu não considerar, não importa que é meu servo, não importa que é a minha escrava, uma pessoa que eu comprei, porque esta era a prática do Oriente, não é? Quando nós estamos dizendo a Yeshua, chamando ele de Senhor, nós estamos tratando ele como se nós fôssemos seus escravos. Esse conceito de que o que ele mandasse fazer deveria ser feito. Isso não quer dizer que nós não podemos colocar para ele ou colocar para Mashiach, Yeshua, não é? Olha, Yeshua, determinada coisa eu estou tendo uma grande dificuldade de fazer. Olha, eu estou com um problema, eu quero fazer o certo, mas isso aqui não depende só de mim. Eu posso fazer a minha parte, mas eu não posso fazer a parte do outro, não é? Então, você pode chegar a Mashiach Yeshua, você pode interceder ao Pai, e o próprio Mashiach vai estar intercedendo por você. Chame Mashiach, ele é nosso intercessor, Yeshua é nosso intercessor. Chame Mashiach para interceder por você, pelas causas que você necessita. Ele é teu companheiro de intercessão e a oração dele é correta. Porque nós não sabemos orar como convém, exceto se nós orarmos pela Ruach HaKodesh, não é? Então vamos lá, continuando. Se retive o que os pobres desejavam, se fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi meu bocado e o órfão dele não participou, ou seja, ele procurava pegar dos bens dele e distribuir entre as outras pessoas que não tinham condições financeiras para isso. Versículo 18 é um enxerto, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora pai, desde no ventre da minha mãe lhe fui guia da viúva. Esse texto não se encontra nos melhores originais, então está entre parênteses, faz parte da tradução de Almeida, que é a que nós estamos utilizando aqui para trazer esse estudo, meditar sobre ele com você, não é? Continuando aqui, queridos, a minha Bíblia ela tem vida própria também, ela vai andando sozinha. Se alguém ouvir perecer por falta de roupa, ou necessitado por não ter coberta, se os seus lombos, ou seja, não me abençoaram, olha só, se alguém eu vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram e ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, ou seja, eu vi as pessoas necessitadas e eu dei para eles a coberta e eles me abençoaram. Ao contrário do que ele dizia para ele. Se eu levantei a mão contra o órfão, por me ter apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo do Eterno seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Ou seja, Iov diz claramente que todas as vezes que ele colocou as coisas, ele estendeu as mãos para outras pessoas, foi por uma atitude voluntária. Não é? Que seja assim conosco também, em nome de Yeshua. Olha, versículo 24. Se no ouro eu pus a minha esperança, eu disse ao ouro fino, em ti confio, porque ele tinha posse de ouro, né? As pessoas perguntam, e aí, Céu, como é que Iov estava se mantendo esse período? Como é que ele estava com os servos e tudo mais? Ele deveria ter algum depósito de ouro ainda em posse dele. Era isso que deveria estar mantendo a sua continuidade de vida, agregando ali o que ainda lhe restava. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, deixando claro que eram grandes as posses dele, e por ter a minha mão alcançado muito, deixando claro, realmente, eu fui um homem extremamente próspero, mas eu jamais permiti
que o meu coração se apegasse a essas coisas. Por isso, quando ele perde tudo, ele diz: o Senhor me deu e o Senhor me tirou, e eu vou glorificar o nome dele. Não é? Eu soube receber o bem e eu vou saber receber o que é mal, e o Eterno continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Porém, aqui ele vai fazer um adendo sobre os astros, que eu quero trazer a vocês, que foi um dos pecados de Manassés, que se associou a todos os astros no céu, não é? Se eu olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos eu atirei com a mão, também isso seria delito de punição de juízes, pois assim negaria o Eterno lá em cima. Então, queridos, cuidado com qualquer coisa que está ligada aos astros, não é? Muitas pessoas vão aí atrás de astrologia, vão atrás de coisas que realmente são abomináveis ao nome do sagrado. Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Versículo 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, versículo 30, enxerto. Também não deixei pecar a minha boca pedindo com imprecações a sua morte, é um enxerto, não é? E se a gente da minha tenda eu não disse, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele, não é? Então, queridos, é muito importante ter entendimento que Iov tomava um posicionamento com as pessoas que o odiavam. Quem fez o estudo vai lembrar de Mislei, Provérbios. Se não fez, vale a pena fazer. Mislei 24:17, quando cair o teu inimigo não te alegres e não se regozije o coração quando ele tropeçar. Também Mislei 25, 21 e 22, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Mashiach e Yeshua falou isso também, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor então te retribuirá. É importante ter entendimento de que tudo que Mashiach ensinou era uma sabedoria da mesma Ruach HaKodesh que deu a sabedoria a Shlomo. Então, eu aconselho você a fazer o curso de Mislei para entender boa parte daquilo que nosso querido Iov, Jó, fala aqui conosco, não é? Vamos lá. O versículo 32 é enxerto, não é? O estrangeiro não pernoitava na rua e as minhas portas eu abria ao viandante, é enxerto. Continuando no 33, se como Adão encobri minhas transgressões ocultando meu delito no meu seio. Então ele vai colocar a questão de Adão. Adão são duas características complexas que Adão fez. A primeira, ele peca e se esconde, procura a sua própria alternativa, ele procura uma cobertura para si. Claro, nossos pais, eles irradiavam luz, como aconteceu com Moshe quando ele desceu do monte, o rosto dele reluzia, quando ele trouxe as segundas tábuas de pedra, não é? Que foram escritas pelo dedo do Eterno. Mas os nossos pais, eles tinham esse brilho, essa luminosidade à volta dos seus corpos, eram seres luminosos e eles perderam essa luminosidade. E a partir do momento que eles perderam essa luminosidade, eles se viram nus e procuraram algo que cobrisse essa nudez, que eles não se agradaram de ver. Então, primeiramente, Adão mesmo tentou encobrir as suas próprias transgressões. E segundo, quando o Eterno fala com ele, o que você fez, Adão? Ele diz para o Eterno o seguinte, olha, a mulher que tu me deste, ou seja, a culpa é sua, eu não te pedi nada, eu não te pedi esposa, tu me deste, e a mulher que tu me deste, essa então, ela me enganou, não é? Ou seja, ele culpa duas pessoas, o problema não fui eu, o problema foi a mulher que tu me deste, ou seja, a mulher e o Senhor são responsáveis por eu estar nessa situação trágica. É importante que você compreenda que o próprio Iov compreendia que essa atitude de nós não assumirmos responsabilidade sobre os nossos delitos é algo realmente terrível perante os olhos do Eterno. Porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí à porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui minha defesa assinada. Ele faz a sua defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva então a sua acusação. Queridos, é importante que você tenha entendimento que o adversário vai estar fazendo acusações continuamente. Iov tinha certeza sobre isso, ele tinha
uma sabedoria da parte do Eterno grande sobre essas questões. E continuando, versículo 36, por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaia sobre mim como coroa, mostrar-lhe o número dos meus passos e como príncipe, então eu me achegaria a ele. E de fato, Iov, eu o tenho como um príncipe, e eu espero realmente conseguir trabalhar minha vida e trazer a você o empenho de que você possa também trabalhar a sua vida deste modo, diante de grandes desafios, de graves situações que nós estamos já vivendo e estamos por viver, e que nós possamos ter sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento e temor do Eterno para enfrentarmos as nossas lutas do melhor modo possível, de modo a agradá-lo, honrá-lo, edificar a nossa vida na terra dos viventes, perante os olhos dele, para agradar ao nome do Eterno. Tá bom, queridos? E eu vou deixar beijos no seu coração, fiquem na Shalom do nosso Pai. E a gente volta aqui com o som do céu para você. E disponibilizamos para você nosso WhatsApp 19 989 10 1395. Queridos, ajude o nosso canal. Lembre-se de inscrever-se, ativar o sininho, deixar seu joinha, Todarabá. Também lembrando você pode ouvir os nossos programas aí na nossa página www.somdocel.com.br. Também estará lá o programa Kadosh, o programa Halel, outros programas aí na grade. E eu quero deixar à disposição de você o nosso endereço no SoundCloud. Você pode aproveitar no horário que você puder ouvir um programa de edificação que fale ao seu coração, ao seu espírito e eleve a sua alma. Eu também deixo para você nosso Instagram. Estamos lá no Instagram. Visite-nos, esteja conosco. E lembrando você, assine o Telegram. É onde nós estamos tendo o nosso maior ponto de comunicação com todos vocês. Quero agradecer a todos os nossos intercessores e também os mantenedores desse ministério. Sem você, nós não poderíamos estar aqui. Obrigada por tudo. Todarabá.